Já deu para escutar quase nada que Aí, tu falou. depois eu faço uma interrupçãozinha para ligar o ventilador. Então, gente, a gente vai fazer... Aí vocês me avisem, tá? Tá com barulho. Então, a gente vai fazer esse trabalho com os mapas. Eu fico só permitindo que o povo entre. Na verdade, está todo mundo entrando e saindo sistematicamente, né? Eu acho que deve estar com algum problema de instabilidade, mas pelo menos ainda está gravando, então está de boa, né? A gente disponibiliza. Mas não dá certo, você cai mais uma vez, todo mundo cai, a gente desiste e vai para depois, né? Vamos simplificar a vida, não ficar sofrendo, não. E o que é legal é que mostra a nossa dependência, né? Dependência do Google. Facebook, a gente tem aquela dependência inútil, né? Só por futilidade. Porque é o quê? Para mandar mensagem do WhatsApp, para ficar vendo foto dos outros no Instagram, para ficar postando besteira no Facebook, né? Mas aqui, não. O Google é com que a gente trabalha de verdade, né? Que são as duas empresas que dominam a internet mundial. O duopólio, né? Google, Facebook. Mas, enfim, vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Hoje a gente não vai trabalhar com os mapas que vocês fizeram. Eu só vou fazer um comentário geral. Analisando todos os 20 mapas que foram entregues, é interessante que muitos, como foi dito mesmo, eram temas abertos. No geral, tem alguns pequenos problemas de representação, mas que a gente vai corrigir na medida do possível. Na hora que você constrói a legenda, você troca a simbologia, bota o maior e menor, quando você vai colocar faixas de população, né, maior do que 200, menor do que 500, a pessoa inverte o sinal. Isso é normal, que pode estar associado a equívocos, erros nossos associados à nossa equívocos e a nossa formação, às vezes, um pouco débil, né? Frágil na matemática, em função do contexto, que é uma disciplina difícil, a nossa fragilidade de formação escolar mesmo. Mas uma das coisas que eu queria destacar é o seguinte: muitos optaram pela perspectiva dos espaços de vivência, o que é esperado. Alguns tentaram fazer algumas relações mais interessantes sobre... tentando avançar, né? Mais interessante no sentido de ser algo mais complexo, sobre, por exemplo, representação de eleição municipal, ou de renda, ou de transportes. Quando eu falo de transportes, é muito interessante, porque é um tema sempre muito recorrente, é a indicação dos terminais de Fortaleza, né? Os terminais de ônibus. Isso é muito interessante, porque mostra a relação que nós temos com o deslocar pela cidade, né? De passar por esses pontos de apoio, que hoje, alguns deles são desnecessários em função da integração, né, o bilhete de integração, mas mesmo assim a gente continua usando, então mostra que o transporte público é algo realmente muito caro para nós. Mas não é esse o objetivo que a gente vai falar agora, porque vocês vão ter um espaço para falar dos mapas que vocês fizeram. Então, vocês vão apresentar. Já, covardia, eu não sabia que ia apresentar meu mapa. Pois é. Mas aí você vai ter um tempo para reorganizar. Se você quiser apresentar aquele mesmo mapa, você vai poder mudar ele ou não. Então, vai ser uma construção, certo? Mas eu falo isso ao final. Então, a ideia hoje, gente, é o quê? É trabalhar o mapa com ferramenta de comunicação e expressão. Então, para isso, eu vou fazer a apresentação de algumas informações que eu gostaria que vocês associassem. Tá, não tem. Que eu gostaria que vocês associassem com os mapas que vocês produziram, para que possam perceber que esse mapa ele tem uma multiplicidade de possibilidades. Primeira coisa, sempre a reflexão. Por que é importante ensinar e aprender cartografia? Nós já falamos sobre isso, orientação, de necessidade de se localizar, se posicionar no espaço, saber qual é o seu lugar no mundo. Lembrando, lugar ocupado e lugar de almejo, né? Ou seja, onde você quer estar. A gente também trabalhou como esses conceitos da geografia podem ser desenvolvidos com o mapa, no sentido de que o mapa por si só, ele não serve para nada, se ele não estiver comunicando algo. Então, para nós, o que é que o mapa comunica? Conhecimentos geográficos, certo? Mas nós temos que ensinar os nossos alunos a aprender a ler um mapa, né? Que a gente vai ver, vai passar pela alfabetização cartográfica para chegar no letramento geográfico. Calma, lá na frente a gente vê isso. E isso vai mostrar que existe, de fato, a necessidade das pessoas terem essas habilidades desenvolvidas. Por quê? Porque tem algo útil para elas sendo mostrado. Desde um conhecimento acadêmico até o melhor caminho para se deslocar de casa para a escola, de casa para o trabalho.
Nós vimos também aquela definição de cartografia, que é a definição clássica, que é o conjunto de operações científicas e artísticas e técnicas, né? Então, artísticas, por quê? Porque tem a arte de representar, científica, porque tem os dados que são utilizados da geodésia, da matemática, enfim, até da física também. E técnicas, porque é um desenho técnico, baseado nessas informações, que são resultados de observação direta, ou seja, dados coletados em campo, análise de documentação, documentos históricos ou imagens de satélite ou outras cartas que podem ser consideradas como documentos, que visam a elaboração e preparação dessas cartas, né? E também vimos que outras formas de expressão também, né? Mas o mais importante é sua utilização. Essa é a definição clássica de cartografia, amplamente aceita e oficial. E a definição de cartografia mais voltada ao ensino é que mostra que ela é uma linguagem de comunicação, que é o que nos interessa propriamente dito, né? Que é uma maneira de se colocar no mundo, de mostrar às pessoas o que nós queremos e de mostrar alguma visualização. Só um parênteses que eu me toquei agora. Eu não sei se meu microfone de meu alto-falante do computador que eu estou apresentando está ligado. Então, vocês podem hoje falar no chat, porque eu consigo ver, tá? Tá sim, tá ligado? Enfim, seguindo. Tá tudo ok. Você tá conseguindo? Nós vimos também que esse processo de ensinar cartografia, ele é importante porque ele ajuda a aprofundar a percepção que as pessoas têm da sua realidade, né? E isso se dá mediante o seu desenvolvimento da habilidade leitora de mapas, né? Nós vimos alguns tipos de mapas, né? E a gente viu que projeção, mapas são uma representação de um recorte da realidade, ou seja, o mapa não é a realidade, ele é só uma representação. Por isso que dizem que os mapas são ideologicamente carregados de poder, né? Uma perspectiva mais marxista. Ou ideologicamente eles não são isentos. Por quê? Porque eles estão querendo representar algo a partir de uma percepção, né? E aqui nós trabalhamos com o quê? A percepção que parte do âmago de vocês, aquilo que vocês quiseram mostrar naquele momento e que tinham condições de mostrar, em função dos recursos disponíveis e dos objetivos, enfim, até do trabalho que você queria empregar naquela atividade. Mas agora a gente vai mostrar que o mapa também é um documento técnico. E esse documento técnico ele pode mostrar diferentes visualizações, diferentes perspectivas analíticas e diferentes objetivos ele pode ser atendido com esse mapa. Aí eu vou tentar trazer ele mais para uma aplicação real, pensando no planejamento, em documentos técnicos e científicos, o que a gente pode usar no território que vocês representaram, que vocês fizeram com mapas. E com o território que nós vamos retrabalhar, vamos trabalhar novamente esse território. A primeira coisa que a gente pode pensar no mapa, quando a gente vai trabalhar. Vou pegar aqui como exemplo o mapa de Fortaleza, né? Todos os mapas são de Fortaleza, perdão. Vou pegar um exemplo aqui, o mapa de representação de unidade de relevo. Mapa geomorfológico. Aqui é um mapa geomorfológico que não existe um padrão para representar o mapa geomorfológico definido, como ocorre com o mapa de geologia, por exemplo. O mapa geológico ele tem parâmetros muito bem definidos e delineados pela União de Geologia, dizendo o que é que o mapa deve representar. O mapa geomorfológico não. Por quê? Porque dependendo da escala que você está trabalhando, você tem multiplicidade de fatores. Para vocês terem uma ideia disso, hoje existe uma discussão no âmbito da UGB, da União da Geomorfologia Brasileira, junto com o IBGE, para tentar padronizar um mapa geomorfológico. E no Brasil, hoje, existe uma verdadeira esquizofrenia em termos de mapas geomorfológicos. Tem mapas que são croquis, que é a maioria dos mapas, que não tem informações, só tem as unidades de relevo que estão mapeadas. E você tem uma metodologia que o IBGE utiliza, você tem uma outra metodologia que é amplamente aceita, que é a metodologia do Radan Brasil, e você tem uma outra metodologia, que é a metodologia do Jurandir Rosa, na definição do mapa geomorfológico. Enfim, é uma multiplicidade, é uma zona. Cada um faz conforme a sua opção metodológica, que é válido. O ruim é quando nem metodologia você tem. Mas, enfim, trazendo essa explicação para esse mapa, o que você tem aqui? A primeira coisa, você tem uma taxonomia, né? Você tem uma identificação das hierarquias do relevo, quando você tem os táxons, o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto táxon, que é um mapa feito com a metodologia do Jurandir Rosa, né? Então, nesse táxon, você tem as unidades morfológicas estão definidas por agrupamentos que estão associados a tonalidades de cor. Aí você tem o quê? Dentro desse mapa, você tem informações morfométricas,
que aí estão representadas pelas categorias de declividade, vocês vão ver isso lá em geomorfologia ainda, que é o quê? Dizendo o quanto aquele relevo é declivoso, em percentual ou em porcentagem, aqui especificamente está em porcentagem. Então, você tem, a partir, você tem um número que representa essa declividade do relevo, e você tem também os padrões de formas, né? Se elas foram construídas através de processos de acumulação ou denudação. Né? Então, se ele é acumulação, você vai ver o A, se ele é de denudação, você vai ver o D, uma letra que indica. Quando você tem, por exemplo, aqui, você tem aqui a AP. Você tem aqui, ó, essa unidade aqui seria o quê? A, acumulação. O que tem? D, de quê? Duna. F, fixa. Então, está aqui a sigla relativa. Forma de acumulação, você vai ver tudo que é acumulação está com A. Né? Então, A indica inicialmente, depois D, que significa duna, e o F, que está relacionado à duna fixa ou paleoduna. E ela é acompanhada de um dígito arábico, né? 1, 2, 3, 4 ou 5, que vai indicar justamente a declividade daquela área. Então, é uma duna com a declividade X, que é o parâmetro morfométrico que está associado. E aqui tem uma tabela que vai dizendo qual é a litologia, ou seja, a geologia que está relacionada, os solos e o tipo de cobertura, considerando, a cobertura que a gente fala é o uso, tá, gente? Considerando o grau de urbanização. Então, você tem todas essas informações no mapa síntese, ou seja, é um mapa geomorfológico integrado. Então, no mesmo mapa, eu tenho a informação do relevo, a unidade geomorfológica, eu tenho a declividade desse relevo, eu tenho a litologia que sustenta esse relevo, ou seja, qual é a geologia dessa área, eu tenho os solos e eu tenho a cobertura e a urbanização, ou seja, qual é o tipo de uso que se dá naquele solo, naquele relevo, com aquelas características de solos, e tem vegetação, se não tem, qual é o padrão de urbanização que está correlacionado. Vocês querem que eu detalhe um pouco mais desse mapa ou não precisa só mostrar que ele existe? Ninguém falou, o silêncio predomina. Professor, acho que são. Então vamos embora. Ninguém quer nada, então vocês não querem detalhes. Então, Eu acho nesse que mapa, não está especificamente, ouvindo eu tenho a unidade de relevo. o E que eu microfone. posso ver que é uma área que tem uma grande extensão da planície litorânea e eu tenho uma imensa área que é caracterizada pelo quê? Ele não Pelos está tabuleiros ouvindo. pré-litorâneos, que é toda essa região aqui, ó. Que é. Fala, Elton. O seu alto-falante. Calma aí, muita calma nessa hora. Deixa eu ver aqui, deixa eu ligar meu som, peraí, eu não estou conseguindo se falar. Pronto, pode falar. O seu alto-falante não tá legal. O meu alto-falante o quê? Eu aumentei o alto-falante. Eu aumentei agora, não tinha dito. Então, vocês falaram o quê? Repete, por favor. O Rian tava falando. Dizia. Não, é porque o Felipe estava falando alguma coisa, só que o professor não estava ouvindo, o professor estava continuando a falar. Aí eu estava avisando para ele que o professor não estava ouvindo, né? Pois aí. Entendi. Criou essa sobreposição. Só da. Você perguntou se deveria ter mais. A gente queria saber mais sobre os mapas, né? No caso, tipo, o que eu tive dificuldade na hora lá da montagem do meu foi só sobre as legendas, mas até tinha tirado essa dúvida com uma amiga minha já, mas acho que fica até para as outras pessoas também saberem. Quando a gente está fazendo a montagem, a gente retira o que a gente não vai utilizar, né? Tipo os corpos hídricos ou ACS. Se a gente não for utilizar essa informação, tem que ser retirado do mapa, né? Então, ela depende. Se você vai usar o mapa e você quer usar ele só como uma figura ilustrativa, você tira a informação. Agora, se você está pensando em fazer um mapa que ele é uma figura ilustrativa, que a gente está falando bem em cima, né? E você quer contextualizar ele com outros elementos, você pode deixar, porque isso tanto a CE quanto a hidrografia, eles fazem parte da simbologia, né? Então, ele não constitui a tua legenda propriamente dita. Eles são os símbolos do mapa que dão um contexto um pouco melhor sobre o que está representado ou não dentro da cidade. Então, o oceano, a hidrografia,
as rodovias, portos, se tivessem mapeados, aeroportos, e assim sucessivamente. Curva de nível, se tivesse no teu mapa também, faria parte da simbologia, e não da legenda. Então, você pode deixar ou não essa informação naquele mapa que vocês fizeram, que vocês construíram a legenda. Nesse aqui, especificamente, essa informação que está aqui, ó, acho que dá para ver, né, no meu mouse, essa informação que está aqui, onde tem unidades morfológicas e essas tabelas, tanto esse quadro quanto esse, tabelas não, né, que são quadros, eles são coisas que te ajudam a entender o mapa. Se você pegar um mapa geológico, geomorfológico, você vai ver que ele é cheio de símbolos, ele é cheio de letras, ele é cheio de números. E esses não são, diferentemente de uma cartografia básica, eles não são só complementos ou padronizações do mapa. Eles são elementos que te ajudam a entender. Porque se você pegar, por exemplo, só aqui, ó, a ADF, você não vai saber o que significa ADF, ADF5. Não há uma referência para isso. Então, se você vai ver o que é ADF, você vai procurar aqui, ó, A, aqui forma de acumulação, D, duna, F, fixa. E aí você vai pegar um número, 5, que é declividade muito forte, maior do que 20%. E você vai começar a dar um significado. E você vai procurar aqui, ó, dunas, aí você vai procurar ADF, dunas fixas, é uma litologia de areia quartzosa, solos são areias com uma cobertura incipiente, etc, etc. E o uso, urbanizado ou não urbanizado. Então, nesse caso, você deixa porque você está usando tudo, né? E num mapa como esse, a hidrografia, ela constitui como uma simbologia que ela é importante para contextualizar. Você está falando que tem uma planície, e se tem um rio, então você tem uma planície, mas onde é que está passando o eixo desse rio? Isso é importante, que ela pode ser mais larga de um lado do que de outro. Mas no mapa que você vai fazer, não. Embora eu considere que seja interessante sempre você saber como é a configuração hidrográfica. Até para despertar o interesse dos teus alunos do fenômeno que você está abordando, ele consegue entender um pouco melhor a cidade. Ele vê, nossa, quantos rios na cidade, onde eles estão que eu não consigo vê-los. É um outro aspecto que você pode ir despertando e trabalhando o olhar geográfico dele, em cima desses aspectos, certo? Tudo bem? Caso tenha faltado alguma coisa e não tenha sido isso, me avisa. Certo, gente? Então, assim, só para passar, ainda utilizando o exemplo do mapa como um instrumento técnico. Isso aqui é um instrumento eminentemente técnico, né? Que começa falando o seguinte, se para quem não entende de relevo, não é um profissional habilitado com isso, quando você vai falar que é uma forma denudacional, a pessoa vai dizer, oi? O que é isso? Antropogênicas. O que é uma forma antropogênica? Às vezes a pessoa não sabe nem o que significa uma forma, não sabe nem o que é geomorfologia, quanto mais unidades. Né? Então, que terraços marinhos, que diabo é terraços marinhos, o que são terraços fluviais, o que é depressão sertaneja, o que é, melhor dizendo, o que são pedimentos. Então, você está trabalhando com um nível de informação que não é para todo usuário. É para um usuário que tem um mínimo de conhecimento técnico. Mas a legenda, ele ajuda esse usuário que tem um mínimo de conhecimento técnico a ir desvendando esse mapa, a tentar entender o que ele está representando de verdade, certo? Então, esse mapa, quando você vê uma primazia dos tabuleiros pré-litorâneos, que tem um substrato, uma litologia que ela é mais resistente assim, à ocupação, né? Ela não é resistente, mas é um ambiente estável, ela não está num processo de morfogênese acentuado, o processo que predomina ainda é o pedogenético, você pega esse mapa e você pode pensar, por exemplo, no planejamento da cidade. Quando você fala em plano diretor, que a gente fala assim, a geografia vai trabalhar em quê? O geógrafo trabalha onde? Isso aqui, gente. Ó. Aqui, ó, trabalha nesse produto aqui, no plano diretor. Esse é um mapa de zoneamento da cidade, onde eu digo exatamente qual seria a destinação ideal de cada uma dessas zonas, e eu, inclusive, vedo alguns tipos de ocupação nessas zonas. Tá? Então, esse aqui é um mapa que tomou como base uma informação dessa, né? Uma informação geomorfológica integrada na construção de mapa de sistemas ambientais. Então, esse mapa aqui ele é constituído eminentemente a partir de informações do ambiente natural. E esse ambiente natural associado às informações
do uso que se dá nesse ambiente, ou seja, da materialização das relações da sociedade com a natureza no território. Aí você faz um zoneamento onde você define exatamente onde cada uma das coisas podem ou não ser desenvolvidas na cidade. Aí, trazendo um exemplo para isso, quando a gente tem aqui, ó, essa área aqui, ó, é a área mais estável da cidade, né? Concordam comigo? Eu sempre gosto de mostrar esses exemplos. Então, é a área que, teoricamente, você não tem problemas de ocupação. Aqui, ó, um ambiente super estável. Né? O problema de ocupação estaria relacionado aonde? Aqui, nessas áreas de planícies e planícies fluviais e lacustres, e aqui no campo de dunas. Mas quando você vai ver o mapa de zoneamento, olha só como é que ele está representado. ZOC. O que é isso? Aqui dá até para ler, né? Não dá para ler, não. Meireles e Aldeota, e Varjota, e um pedaço do Mucuripe, que é o quê? Zona de ocupação consolidada. Ou seja, já existe ocupação consolidada. Quando você pega a definição, que você vai ver o que é a ocupação consolidada, que está no instrumento que foi construído, você vai ver o quê? Que é uma área que já tem infraestrutura, já está urbanizada, tem serviços públicos, serviços privados, enfim, é uma área urbana propriamente dita, né? É o núcleo urbano da cidade, tá? E é onde? Meireles e Aldeota. Então, aí você tem uma zona de ocupação consolidada, certo? E daí, o que é que isso significa? Que dentro dessa zona você vai ter, e também tem um cocó, né? E dentro dessa zona você vai ter o quê? Você vai ter parâmetros específicos de ocupação. Tá? E aí depende do teu objetivo de planejamento, do planejamento urbano que você vai dar. Você quer o quê? Uma ocupação que você quer adensar ainda mais, que você quer que mais pessoas morem nessa região, ou seja, você quer aumentar a concentração ou você quer reduzir a concentração. E aí você vai materializar instrumentos para isso. Como? Os parâmetros urbanísticos, né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso especificamente do plano diretor de Fortaleza, viu-se o quê? Que definiu-se na ZOC. Olha, é a zona mais adensada, mais urbanizada, onde tem tudo, né? Abre aspas, onde tem tudo. Então, a ideia é o quê? É uma zona que já está bem. Então, vamos tentar não priorizar a ocupação mais densa dessa zona ainda. Vamos tentar em outras áreas. Quais seriam essas outras áreas? Aqui, ó. É essa tal da ZOP. Zona de ocupação preferencial. Então, essa zona aqui é a zona que pensa-se que, olha, também tem infraestrutura, também tem serviços, por que não ocupar essa área? É melhor você ocupar essa área do que colocar todo mundo só aqui. É uma área próxima que também tem serviço de infraestrutura, ou seja, o Estado não vai gastar dinheiro para que essa área seja ocupada, porque ele já gastou. Quando eu digo não gastar dinheiro, com o quê? Com água, com luz, com serviços de infraestrutura para concessionária de serviço público, que é água e luz, né? Ônibus, asfalto, urbanização, drenagem e assim sucessivamente. Tá? Que consiste em quê? Ó? Dionísio Torres, Papicu, bairro de Fátima, Joaquim Távora, Benfica. Né? E aí, como é que você vai garantir que essa área que vai ser ocupada, além do que o mercado quer, para você não dizer que você está refém do mercado, você estabelece os parâmetros. Você vai dizer o seguinte, ó, a taxa de o índice construtivo vai ser 2, por exemplo. A taxa de ocupação do solo pode chegar a 70 ou 80. E assim sucessivamente. A altura máxima da edificação chega a 71 metros. Traduzindo isso, você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você tem um índice construtivo 2, significa que você pode construir até 2.000 metros quadrados. E traduzindo isso ainda mais para aí você tem a taxa de ocupação do terreno, ou seja, você constrói 2.000 metros quadrados dentro de 80% do terreno, os outros 20% tem que ficar livre, para infiltração da água da chuva, arborização e assim sucessivamente. Então, você vai determinando as regras. E aqui, por exemplo, na ZOC, você bota regras mais restritivas. Ó, o índice de aproveitamento é 1,5%. E a taxa de ocupação é 50%. Então, significa dizer que se você tem um terreno de 1.000 metros quadrados, você vai poder construir até 1.500 metros quadrados dentro da metade do terreno, porque você quer arborizar essa área, que ela praticamente é só concreto. Tá? Mas aí você bota um limite, a altura máxima não vai ser 71 metros, vai ser 50 metros, ou seja, você vai ter prédios mais baixos e, consequentemente, você vai ter menos unidades habitacionais e menos terreno para vender, menos edificação para vender, né? Então, você vai ter menos apartamentos, você vai ter menos escritórios e assim sucessivamente. Significa dizer o quê? Fica mais caro construir aqui, e aqui fica mais barato. Então, você está determinando
como vai ser o uso do solo daquele ponto em diante. O uso do solo legalizado, né? Ao mesmo tempo, você pega todas essas áreas verdes aqui, que é aquelas áreas que foram mapeadas como, é a área de proteção ambiental. Proteção não, né? São áreas de interesse ambiental, né? Porque são ou unidades de conservação, ou são APPs, ou são áreas frágeis, tá? Então, são áreas que não são interessantes de serem ocupadas, essas áreas, porque elas guardam algumas características e alguns atributos que dão serviços ambientais para a cidade. Quando você pensa que em vedar a edificação nessa área aqui, ó, de grandes edifícios, como ocorre aqui no Meireles, na Beira-Mar. Por quê? Os ventos em Fortaleza vêm nesse sentido. Se você constrói paredões aqui, você, consequentemente, você está fazendo o quê? Você está limitando em muito a circulação atmosférica na cidade, ou seja, as brisas, a cidade vai ficar mais quente, né? Traduzindo. Então, o vento vem assim, ó, nesse sentido, da Sabiaguaba, e entra na cidade. Isso é uma característica do litoral do Ceará. Pode olhar como é a orientação dos campos de dunas, né? Vocês vão ver que quase sempre eles são assim, ó. Quase que de leste a oeste. Na prática é de sudeste, mas é como se fosse de leste a oeste, certo? Então, essa área aqui, vamos tentar botar algumas restrições de ocupação nessa área, porque ela não é interessante. Ela deve ser área de preservação ambiental, deve ser área de conservação, deve ser área de recuperação ambiental. E, ao mesmo tempo, você tem essas áreas aqui, ó. O que seria isso? A zona de ocupação moderada. É a área estável, ó. Tabuleiro também. Mas por que ela é uma zona de ocupação moderada? Porque, embora ela seja uma área estável, você ainda tem muita vegetação, você ainda tem muito recurso hídrico e, sobretudo, você não tem infraestrutura urbana. Então, significa dizer que você não tem infraestrutura urbana, você não tem esgoto. Você não tem pavimentação. É só andar aqui nessa região ali de Parque Manibura, nem tanto, mas quando você vai ali para Sapiranga, Alagadiço, Curió, Edson Queiroz, você vai ver que ainda existem muitas ruas que a pavimentação ela é muito precária e grandes terrenos vegetados. Significa dizer o quê? Você tem que botar esgoto nessa área aqui, porque se você for ocupar toda essa área só com fossa, você vai saturar a capacidade de absorção daquele solo. E, consequentemente, você pode promover uma contaminação do aquífero. Então, o que você faz? Você restringe a ocupação, porque ao invés do Estado da CAGES, que a CAGES é pública, mas é investimento de uma concessão. Não posso nem dizer que a CAGES é pública, né? É uma empresa de economia mista, embora 99% das ações sejam do Estado. Mas ela não funciona na prática como uma empresa privada, ela não visa o lucro, né? Então, você tem aqui a CAGES. Ao invés dela ter que implantar esgoto nessa parcela da cidade que é grande, você faz o quê? Você faz com que a CAGES direcione os recursos para implementar esgoto aqui, ó, onde há uma precariedade maior da rede, tá? Que é justamente como está delimitado como que, ó, zona de requalificação urbana. Então, são áreas onde você realmente tem que dotar de infraestrutura urbana, direcionar os recursos. Então, o plano diretor está dizendo o quê, ó? Essa área aqui, vamos evitar ocupar porque já tem muita coisa, vamos dar preferência para otimizar os recursos já disponíveis aqui. Aqui não vamos tentar... Desculpa, cliquei sem querer. Vamos tentar não gastar dinheiro nessa região, porque ela não é prioritária do ponto de vista social, não é equidade social, e vamos gastar dinheiro aqui, ó, de requalificação urbana, que é aqui onde o Estado tem que atuar, que é aqui onde estão as pessoas que precisam de mais assistência do poder público, que vai em acordo com aqueles mapas que vocês fizeram. Vocês retrataram renda, das pessoas que retrataram renda, por exemplo. E quando você pensa aqui, você tem ainda essa outra área aqui, que é a ZOR, né, que é a Zona de Ocupação Restrita. O que é isso? Aqui é onde você não tem nada mesmo. Você não tem infraestrutura, você não tem energia, você não tem água, você não tem nada. Então, é uma área que você deve ter uma ocupação restrita. Então, áreas que você não deve atuar. Então, simplificadamente, o que foi que você fez com esse mapa? Você pegou as questões ambientais que estavam expressas, por exemplo, inicialmente aqui, aí gerou um mapa de sistemas ambientais, gerou um mapa de fragilidade, e você definiu, junto com a ocupação, que é o urbano instalado propriamente dito, e os dados econômicos, você definiu onde o Estado devia, de fato, investir os seus recursos. Seria nessa porção da cidade que precisa de mais recursos e onde ele não deve dar prioridade no planejamento, que é nessa área. Por quê? Porque não está ocupada ainda, porque aqui é uma área de expansão do mercado imobiliário, ou seja, de alto padrão,
que também não deve ser prioridade do Estado, e aqui porque tem áreas ambientais interessantes. Então, o estudo ambiental, no caso, foi bem geográfico, foi produzido por geógrafos, né? Ele definiu o quê? 2 macrozonas para a cidade, a de urbanização e a de proteção ambiental. Tudo que está colorido aí é a macrozona de urbanização, ou sem cor, e o em verde é a macrozona de proteção ambiental. Tá? Quando você pega, por exemplo, é só uma complementaridade desse mapa com esse outro aqui, ó, você vai ver o quê? A fragilidade ambiental, que ela se dá e ela está representada no zoneamento que foi apresentado anteriormente. Porque, embora seja uma duna aqui nessa região, ela é estável, por quê? Porque é uma duna que já está ocupada. Ela foi uma duna, como nós costumamos dizer, que visualmente nós entendemos como duna, né? Com vegetação, ou já estabilizada, ou mesmo duna móvel, ela já foi. Hoje ela está tão urbanizada que ela se tornou uma área completamente antropizada. Então, tudo isso aqui que é em verde, ó, que aí para você tentar deixar o mapa como uma ferramenta, é um mapa técnico. Ó. Se aquele mapa geomorfológico ele tinha muita coisa na legenda, olha esse aqui. Quantas informações ele tem na legenda? Mas, ao mesmo tempo, ele tenta ser algo que se comunique adequadamente. Por quê? Porque ele estabelece uma padronização, onde eu coloco em verde, ó, aqui na legenda, ó, onde eu tenho uma fragilidade ambiental menor. Ou seja, as áreas mais estáveis estão mapeadas em verde, em tons de verde. E o que é mais instável, ou seja, mais frágil, está mapeado em tons de vermelho. Certo? Mas aí, quem é um usuário leigo que pega esse mapa, ele vai olhar assim, nossa, tudo que está vermelho é frágil, e o que está verde não é frágil. É isso, a informação que você bate a cara direto, e o cara não precisa saber o que é a categoria hierárquica de fragilidade, ele não precisa saber o que é a categoria de declividade, ele não precisa saber qual é a fragilidade de um argissolo que está expresso na legenda, nem a de um arenossolo, ele não vai, não, arenossolo, um neossolo quartzarênico, ele não vai precisar saber isso. Por quê? Porque isso já está implícito na cor que foi utilizada. Mas o usuário mais técnico, ele vai buscar essas informações, sim. Ele vai saber onde é que tem gleisolos, ele quer saber onde tem gleisolos e onde estão os neossolos flúvicos, porque ele sabe que são áreas que não são adequadas para construção, por exemplo. Então, é um mapa que ele conversa com o técnico e conversa com o usuário leigo. E indica o quê? As áreas de risco, assim, não são as áreas de risco propriamente dito, mas as áreas que têm a maior propensão natural à incidência de riscos ambientais, né? Que aí alguns autores chamam de vulnerabilidade natural, enfim, vai depender da opção metodológica que seja utilizada pelo leitor, pelo interpretador do mapa. E aqui é que a gente começa a ver algumas questões, né? Eu trago um outro mapa sintético, e vocês vão entender já já por que eu falo de mapa sintético. Ó, observem, todos os mapas que eu apresentei agora são mapas de síntese, tá? Aqui é um mapa de geomorfologia integrada, onde eu sintetizo a geomorfologia, o solo, a geologia e a vegetação com a urbanização. Eu poderia chamar isso aqui praticamente de um mapa de sistemas ambientais. Aqui eu trago um mapa de planejamento urbano, de zoneamento urbano, onde eu considerei as características ambientais de uso e ocupação e os prognósticos, ou seja, o cenário que eu quero, a cidade que eu quero no futuro, né? Uma cidade que redireciona e requalifica sua área urbana e que congela a ocupação de algumas áreas que não têm necessidade de serem ocupadas nesse momento, para que você possa ter uma cidade mais compacta, onde você possa diminuir a circulação de pessoas e reduzir a energia que circula, né, o consumo de energia. E consumo de energia, eu reduzo a quantidade de combustível que eu gasto de um lugar para o outro. Eu reduzo a quantidade de energia que as pessoas gastam nos seus deslocamentos, no tempo que as pessoas gastam. Então, você pensa nessa perspectiva, né? Aqui eu tenho um mapa onde eu sintetizo todos os parâmetros ambientais, mais as características de ocupação do solo. Então, é outro mapa sintético. E aqui eu tenho um mapa de vulnerabilidade social, que ele é através de um índice IVS, um indicador composto, onde eu associo as questões as questões socioeconômicas, educacionais, de situação social, através de uma quantidade de parâmetros demográficos e econômicos, passa pelo educacional, pela renda, pela saúde, e construo aquilo que eu indico onde moram as pessoas mais ou menos vulneráveis do município de Fortaleza.
que também segue o mesmo padrão. Aquilo que é verde indica que é o quê? Que é a vulnerabilidade baixa. Vai aonde? Ó? Meirelles, aldeota. Mas aqui não é com base no achismo, né? É numa compilação de um monte de dados. Tá? E, ao mesmo tempo, também mostra onde as pessoas têm uma situação de vulnerabilidade muito elevada. Vai para onde? Vai para Pedras, Ampuri, setores aqui do Mundubim, Canindezinho, etc. Então, você vai conseguindo hierarquizar e colocar as diferenças da população no território. Então, você vai conseguindo entender uma estratificação. Aí você começa a entender por que a zona de ocupação preferencial e moderada é a mais estável, por que a de requalificação urbana está assim zoneada, ou seja, as áreas que necessitam de um maior cuidado, e por que também essa área, mesmo sendo ambientalmente estável, ela requer uma atenção na ocupação. Né? Porque você tem as áreas que estão desocupadas, de via de regra, são ocupadas por populações que têm uma situação de vulnerabilidade elevada e que se mesclam com as áreas de expansão urbana dos condomínios. Aqui teve uma época muito comum daqueles condomínios horizontais, né? Então, você tem uma quadra, a quadra é um condomínio com casas fechadas, é um muro fechado, com acesso restrito. Então, você vai privatizando os espaços públicos. E que não é interessante você ter uma cidade construída dessa forma. Você não pode ter uma cidade construída por alfaviles, senão você cria feudos, né? A cidade seria um agregado de feudos. E essa não é a ideia. Tá bom? Então, você vê aqui essa diferenciação. Aqui, quando eu tenho uma ideia da metodologia desse mapa, que aqui é uma figura sintética, você vai ver o quê? Que são abordados desde os dados econômicos até o nível de escolaridade e até a situação do chefe de família, né? Quando você traz as questões de gênero para a discussão. Então, tudo isso está representado nesse mapa, através de mais de 20 variáveis. Mas ele pode ser construído com 40 variáveis, como o do IPES. O IPES tem um mapa de vulnerabilidade dos municípios cearenses. E ele foi construído com mais de 40 variáveis. Ele é gigantesco, a quantidade de dados que estão associados, onde você vai combinando todos esses dados e chega no mapa sintético, através de um indicador composto. E aqui, olha só como é interessante, ó. Quando você pega esse mapa de vulnerabilidade e você sobrepõe com o zoneamento, aquele lá que a gente acabou de ver, ó, esse mapa aqui, ó, e você sobrepõe com a vulnerabilidade das pessoas, o que você vai visualizar? Aqui eu tenho vulnerabilidade social baixa, certo, gente? O que eu tenho com essa vulnerabilidade social baixa? Ou seja, as pessoas estão numa situação mais confortáveis do ponto de vista social. Então, tem uma maior escolaridade, uma melhor renda e assim sucessivamente. Onde é que elas estão concentradas? Zona de ocupação preferencial e ocupação consolidada. E alguma delas aonde? Justamente na área que é ocupada pelos condomínios e por alguns edifícios, na zona de ocupação moderada. Na zona de ocupação restrita, praticamente não existe. Olha aqui, ó. Pessoas em condição de vulnerabilidade social baixa. Mas a gente continua fazendo essas relações, o que a gente pode ver? Ó? A vulnerabilidade média, ou seja, o pessoal está mais ou menos na cidade. É a maioria de Fortaleza. Ó. Ela se distribui por toda a cidade. Mas com uma grande concentração na porção noroeste, vamos assim dizer, ali Grande Barra do Ceará, né? Grande Barra do Ceará e Antônio Bezerra, generalizadamente falando. Né? Agora, quando você considera a vulnerabilidade elevada, olha só o que ele denuncia. As pessoas mais vulneráveis estão aonde? Na zona de ocupação restrita e nas zonas de requalificação urbana 2. Olha aqui, ó. Aqui no miolo da cidade, do núcleo urbano da cidade, praticamente não tem ninguém em vulnerabilidade elevada. Você vai ter só aquelas ocupações que são encravadas dentro da cidade, né? O Campo do América, etc. Mesmo o Campo do América, ele não tem uma vulnerabilidade social muito elevada, que é uma área que já foi ocupada há bastante tempo e que, inclusive, até a ocupação de moradia precária lá hoje é extremamente cara. Né? Então, você tem uma outra informação que você está mostrando para você pode trabalhar esse conceito com seus alunos. Você pega o zoneamento da cidade e mostra as condições socioeconômicas. Você pega o zoneamento da cidade e mostra as questões ambientais. Você pega o zoneamento da cidade e mostra a vulnerabilidade das pessoas. Você pega o zoneamento da cidade e mostra um mapa de aplicação dos recursos públicos, onde os recursos foram aplicados. Onde os recursos foram aplicados, por exemplo, em educação. Vai dar uma boa concentração aqui, óbvio.
nas periferias. Mas se você for pegar o recurso que foi aplicado em urbanização, em pavimentação, né, em sinalização viária, em instalação de corredores de ônibus, em ciclofaixas, ciclovias, onde é que elas estão localizadas? Aí você vai ver a diferenciação. Então, você pode pegar essas informações e agregar, né? Então, aqui o que eu estou mostrando para vocês, sinteticamente? Estou mostrando 2 mapas síntese. Um mapa de vulnerabilidade social, que já é um mapa sintético, e um mapa de planejamento urbano, ou seja, de zoneamento. E eu estou sobrepondo esses mapas. E que eu posso chegar a um terceiro mapa síntese. Então, aqui eu tenho várias camadas sobrepostas. Várias. Layers, camadas mesmo, que eu fosse ligar lá, eu teria 2. Mas essas 2 camadas são resultado de outros estudos, de uma variada gama de estudos, os mais variados possíveis. Aqui eu tenho mais de 20 temas temáticos, 20 temas temáticos é ótimo. Eu tenho mais de 20 temas individualizados que estão trabalhados de forma agregada, em síntese, mas eles estão sobrepostos. Então, tenho 2 mapas sobrepostos aqui, vulnerabilidade e zoneamento. E a mesma coisa eu faço aqui com o meu mapa de vulnerabilidade muito alta, né? Muito elevada. Socialmente, você vai ver que essas pessoas que são mais vulneráveis de todas, a situação mais precária, elas estão aonde? Na ocupação restrita, em áreas que estão associadas aos recursos hídricos, olha aqui, ó, e ao longo dos principais rios da cidade. Isso denuncia o quê? São áreas que são pessoas que estão morando nas áreas dos rios. As áreas do rio estão mapeadas como áreas o quê? Frágeis. Isso vai implicar o quê? Se eu sobrepor a vulnerabilidade social com a fragilidade do ambiente, ou a vulnerabilidade ambiental, eu vou ter o quê? Nas áreas de risco, onde eu vou ter um ambiente vulnerável com pessoas em condições vulneráveis que estão morando naquele ambiente. Então, são locais propícios à incidência de riscos, de situações de deflagração, de situações de crises, né, de desastres. Então, são áreas de risco propriamente dito. Então, aqui eu tenho um outro mapa sintético, que é o mapa de riscos, que ele é resultado do quê? Da fragilidade do ambiente com a vulnerabilidade social. Está aqui uma matriz que sintetiza. Ó. E esses números ajudam a entender qual é o parâmetro de vulnerabilidade social e da fragilidade do ambiente para a definição de todas essas categorias de riscos. Aqui eu tenho mais ou menos umas 70 categorias de risco, se eu não estiver enganado. Mas para eu não fazer 70 polígonos com cores diferentes, eu agreguei eles para que qualquer leitor possa entender como esse mapa é produzido. Ou seja, área verde, que nem um semáforo, de boas. Área vermelha, há um problema. Né? Então, a pessoa pode nem entender quais são os parâmetros que estão representados aqui em cada um desses índices, em cada uma dessa coluna, dessa matriz de correlação. Mas aqui ele vai conseguir ver pela cor a área que tem risco e a área que não tem risco. Aí, isso é um modelo teórico, é uma projeção, é uma prognose, né? Um cenário que foi colocado como sendo possível de ocorrência de riscos. Ele é verdadeiro? Não sei, é um cenário, que é o que a cartografia faz, é uma representação de algumas realidades. Ele está representando a realidade da fragilidade e da vulnerabilidade. Fragilidade do ambiente e da vulnerabilidade social. Isso se materializa de fato na ocorrência de riscos, você comprova com alguns outros elementos. Ó. Quando você sobrepõe, por exemplo, aqui é uma sobreposição, um mapa sintético, aqui, com uma informação sobreposta. Qual é? A das áreas de risco cadastradas na Prefeitura de Fortaleza, olha só. Então, você vai ver que houve uma boa correlação. Então, significa o quê? O mapa, no geral, ele está validado. Por quê? São as áreas de risco existentes e oficialmente reconhecidas, ou seja, é onde, quando chove, realmente você vai ter problema. Certo? Então, gente, qual era o objetivo de hoje? É mostrar as possibilidades de utilização de temas que aparentemente não estão tão conectados na representação de fenômenos e explicação de realidades. Isso implica dizer o quê? Com essa conversa que a gente teve agora, você consegue fazer um retrato de Fortaleza, utilizando as temáticas mais variáveis que foram colocadas aqui, mas basicamente questão ambiental, questão social, e você consegue instrumentos de planejamento ou de compreensão desse território. Ou seja, temas diferenciados
completamente diferentes para entender o mesmo lugar e como esses temas podem estar conectados. Por que isso foi mostrado? Para mostrar que o mapa tanto coloca, tanto pode mostrar informações segmentadas, sem conexão, essas informações podem ser conectadas e podem ajudar a explicar um fenômeno. Que é isso que interessa para a geografia. E, sobretudo, para o ensino. Para o ensino, não interessa necessariamente como todos esses mapas foram feitos, porque eu não entrei em detalhes em nenhum deles. Mas eu posso mostrar como a conexão dele traz uma conexão, como a conexão deles e a integração traz um conteúdo geográfico, de fato, traz uma explicação de uma realidade. E por que nós fizemos isso? Porque isso vai ser exatamente o que vocês vão fazer agora, na próxima atividade. Tá? Vocês primeiro fizeram um mapa, qual foi o critério para a produção desse mapa? O coração. Vocês usaram o coração de vocês para escolher qual era o tema que vocês iriam retratar. Um tema completamente livre. E agora, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que construir um outro mapa, outro tema, que pode estar conectado ou não, a priori, né? E vocês vão buscar a relação. Tá? Isso que significa dizer, Jada? Se eu pegar um mapa de terminais de Fortaleza, por exemplo, terminais de ônibus, e pegar as principais vias de acesso, esses mapas, obviamente, eles vão estar super conectados. Né? Super, super, super. Agora, se eu pegar um mapa, esse mesmo mapa de terminais, e quiser colocar, por exemplo, serviços médicos disponíveis, existe uma conexão, mas ela não é tão visível. Hospitais, por exemplo, ela não é tão visível, porque nem sempre o terminal é do lado do hospital. Né? Mas eu vou chegar naquele terminal e vai ter um ônibus que vai me levar ao hospital. Ou pelo menos deve ter. Ou, melhor dizendo, deveria ter. Né? Então, esse tema não é tão visível. Então, vocês vão construir um outro mapa e vão buscar a relação com o mapa que vocês fizeram. Ah, Jada, eu peguei o meu mapa de lugares que eu visito. Eu vou relacionar isso com o quê? Não sei. Você pode pegar, por exemplo, equipamentos públicos de lazer. Você pode pegar a renda da cidade, que vai mostrar que existe, de fato, uma segregação territorial, por exemplo. E você pode se inserir na sua renda se você só anda na Meireles e na Aldeota. Né? O único outro lugar que você vai fora o Meireles e a Aldeota é o PC, significa que você mora lá e você tem uma renda mais elevada e você vive e reside naquele entorno. Né? Ou não, né? Porque você pode morar ali numa das ocupações, mas enfim, aí você vai construir a argumentação. E aí esse segundo mapa você vai apresentar e depois você vai fazer um mapa sintético. Você vai fazer um mapa onde você vai ter a junção dos dois. A ideia é que você construa um novo mapa, né, com essa junção. Não seria uma sobreposição, mas se você não conseguir fazer uma síntese e fizer só a sobreposição, a gente aceita. Mas a ideia é que você faça uma síntese, ou seja, combine os dois mapas para a produção de um terceiro, e não só jogue um em cima do outro. Tá? E o que você vai fazer com esses 3 mapas? Você vai construir um tema. Seria a sua aula. Você vai ministrar uma aula com esses 3 mapas, com essa informação. Né? Não, calma, mãe de Deus, vai dar tudo certo. Você vai construir um terceiro mapa com essa informação. Então, você vai mostrar um tema, você vai falar dos terminais, você vai apresentar os terminais de Fortaleza, onde é que eles estão, etc, etc, etc. Depois você vai relacionar, por exemplo, terminais com serviço de saúde, com os grandes hospitais, você vai mostrar a localização entre eles. E aí depois você vai construir um outro mapa dizendo o seguinte, olha, a relação de proximidade e distância, olha só os bairros, os hospitais que são próximos e que são distantes dos terminais, e você vai apresentar. Entendeu? Então, você vai construir o tema com essa informação. É uma coisa fácil de ser feita? É. Pode se tornar difícil a partir do elemento que você iniciou no mapa primeiro, vamos assim dizer, no primeiro mapa que você apresentou. Talvez você não consiga construir relações. Aí, nesse caso, o que você faz? Senta e chora? Teoricamente né? Mas não, a gente está num momento diferente, estamos sofrendo muito, o mundo está muito difícil, tem não pode falar do governo. Tem um contexto político e econômico não muito favorável, mundial, né? Vamos falar assim. E a gente não fala do Bolsa. Então, o que você faz nisso? Você pode mudar o seu primeiro mapa, se você quiser. Tá? Eu queria que você não mudasse, porque é um exercício. A gente não está aqui para fazer coisas fáceis, a gente está para construir
situações e contextos. Então, seria legal que você mantivesse o primeiro. Mas se você não manteve, você constrói um novo. E aí responde quem perguntou lá, Jada, eu não fiz o primeiro mapa, o que é que eu faço? Aí você constrói outro. Posso fazer no ArcGIS? Você pode fazer onde seu coração mandar. Tem um site, assim, é que a maioria do pessoal não sabe usar ArcGIS, por isso que eu nem peço. A ideia é que no final da disciplina a gente possa fazer isso no QGIS. Aí vai depender de vocês, se vocês quiserem trabalhar de verdade, né? A gente dá um nivelamento básico de como você construiria mapas, por exemplo, usando o QGIS. Para que você possa produzir o mapa que você vai usar na sua aula, você não depender dos outros. Né? Você produz o seu mapa, com informações já disponíveis. Mas é o que a gente vai fazer no final. Por isso que a gente está começando a fazer esse exercício aqui quando você não sabe nada. Você entra na sala de aula hoje, você não sabe fazer nada de cartografia, não sabe usar nenhum recurso. O que, é que você faz? Senta e chora? Não. Você vai dar uma solução. Não. E aí, gente, você pode fazer a partir dos mapas que eu disponibilizei para você, tá? Que aí eu vou considerar do mesmo jeito que eu considero, como, por exemplo, o Brian vai fazer no ArcGIS, porque ele já sabe usar o ArcGIS, ele já fez a disciplina, ele já fez disciplinas disso, já produziu vários mapas nessa ferramenta. Então, eu vou considerar do mesmo jeito. Nesse momento, não estou preocupado com a estética do mapa, que o mapa seja bonito, agradável, fofo. Eu quero que você consiga fazer a construção mental de relacionar o tema, e a partir da construção mental de relacionar o tema, construir um argumento, uma explicação, que é para isso que a gente está aqui, para dar respostas, né? Então, você tem um problema que você foi explicando ele através dos mapas. O aspecto estético a gente vai trabalhar só no final da disciplina. Agora, ele realmente não tem importância. Tá, gente? Não se preocupem com isso. Então, não fiquem intimidados que você pegou o mapa e botou umas bolinhas dentro dele, ou um X. Não tem problema. O que importa é que você consiga depois dar significado para esse X com outro mapa que você vai produzir com o outro. Tá? É isso que eu quero de vocês. Agora, a outra pessoa fez mapas lindos no ArcGIS e tal, não sei o que, e fez outros, aí você, não, isso não tá em critério. É a construção da linha de raciocínio e de produção do mapa, até vocês fazerem esse mapa síntese. Tá? E nesse mapa síntese, depois vocês vão construir um plano de aula, onde você vai indicar o que você quis com esse mapa. Né? Ou seja, você vai dizer qual é o teu objetivo de apresentação desse mapa, como você vai construir essa aula, como você vai explicar e o que você vai fazer no futuro. Ou seja, como você vai desenvolver e vai trabalhar esse conteúdo. Já do que é plano de aula, eu nunca fiz um plano de aula na minha vida. Caramba, vamos acalmar nossos corações. O que você vai fazer? Eu vou botar um pseudo-roteiro para você do que seria um plano de aula, onde ele começa com o quê? Com o objetivo. Qual é o teu objetivo com aquela aula? O que você quer com ela? Lembra lá daquela pergunta? Por que ensinar geografia? Por que ensinar cartografia? Por quê? Por quê? Por quê? Por que você vai construir 3 mapas? Além de ser o professor pediu, né? Qual é o elemento? Qual é a finalidade que você vai fazer isso? Eu vou dar um modelozinho onde vocês vão seguir e vocês vão me entregar os 3 mapas com o modelo. E aí eu jogo vocês na fogueira? Não. Eu vou pegar o plano de aula de vocês. Eu vou ler o plano de aula de vocês. Vou dizer o que você poderia melhorar nele, como você poderia fazer, e depois só é que você vai apresentar. Eu vou ficar passando o seu mapa aqui e você vai falando sobre ele. Claro que não vai ser um seminário, porque senão seminário já é ruim presencialmente, virtualmente, é uma mãe, não sei disso, virtualmente é um inferno, né? Eu odeio. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente falando sobre qual o conteúdo você iria trabalhar com aquele mapa e quais são os objetivos, e vai dizer o que você faria, o que cada um daqueles mapas representa. Não vão ser 20, nem 30, nem 40 minutos. A ideia é que você fale por uns 5 ou 10 minutos sobre esses mapas. Com isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma compreensão de um território sobre múltiplas possibilidades. Tá? E aí, gente, só um parênteses. Existem algumas plataformas de produção de mapas online. Quando você não tem informação, vocês podem pesquisar. Por exemplo, tem um site Fortaleza em Mapas, que já deve estar disponível, porque acabou a eleição. Então, você produz os mapas lá, se você quiser. Você gera um mapa com tema A, um tema B e um mapa com tema AB. Certo? Então, se você não quiser fazer esse mapa nesse processo artesanal, você pode fazer ele. O IBGE tem outros, a FUNSEMI tem outros, mas assim, eu sempre indico o Fortaleza em Mapas, porque aqui a gente padroniza uma unidade territorial onde todos, teoricamente, têm acesso, que é a cidade de Fortaleza.
Talvez tenha gente que não mora em Fortaleza, que não é de Fortaleza, que veio para Fortaleza por 2 semanas. Foi até a pandemia suspender as aulas. Né? Então, mas mesmo assim você consegue pegar esse mapa lá, porque teoricamente é um ambiente que todo mundo já foi pelo menos uma vez. Né? Então a ideia é essa, você vai construir esse mapa. E aí, já estou confuso. Está bem direitinho, bem explicadinho, um arquivo no Word, mostrando passo a passo do que vocês têm que fazer, caso tenha ficado alguma dúvida, certo? Aí, gente, o que acontece? Vocês não vão conseguir fazer isso numa sentada, né? Óbvio. Então, a gente vai aqui trabalhar com um prazo. Na verdade, pessoas, qual é o prazo para a entrega desses 3 mapas com esse plano de aula? Entrega. Aí eu vou ler o material de vocês, vou corrigir o material de vocês, aí depois que eu corrigir o material de vocês, vocês vão refazer, vão fazer os ajustes, se forem necessários, para que vocês apresentem. Lembrando, a correção não vai ser centrada no aspecto estético, é de conteúdo, é como você pensou a construção dos temas. O estético vai ser, de fato, só lá no final. Então, se o mapa está feio, não tem problema. O importante aqui é o exercício. Não se reprimam, não se oprimam. Vocês vão entregar dia 11. Então, nós temos bastante tempo para fazer isso. 1 mês, praticamente. Aí o meu recesso, infelizmente, né? Então, a priori, é dia 11 de janeiro. E isso significa dizer o quê? Que no dia 21, nós não estamos de recesso. Então, tem a aula normal. Mas o dia 21 vai ser destinado especificamente para atendimento. Certo? Eu vou ficar por aqui. Aí a gente se reúne ou pelo Meet, ou vocês me mandam mensagens no privado, no WhatsApp, ou me mandam um e-mail que a gente vai ficar trabalhando com isso. Né? Então, se tiver uma dúvida, a gente faz aqui reuniões, a gente vai criando salas. Sala para o grupo da o grupo não, né? Para a Beatriz, depois para a Vitória, depois para o Wesley, para a Soleni e tal, Rian, e assim vai. Certo? E a gente define por ordem de chegada lá, de solicitação. Então, resumindo, dia 21, só atendimento. Já não tenho nada para perguntar para ti, eu já sei o que eu quero fazer, não quero nem ter que olhar para a tua cara. Máximo. Fica feliz. Mas o fato é que a gente vai ter o horário da aula para tratar especificamente isso no face a face, né? Olho no olho. Certo? Tem, Matheus. Eu não botei o grupo no Cigar, não, né, gente? Eu acho que eu acabei esquecendo. Correto? Não, eu não botei. Mas eu botei no WhatsApp aqui. Alguém tem fácil o link aí? Tem, gente? Aqui está o resultado principal. Eu odeio o Google quando ele fica tentando saber tudo que eu estou fazendo. Pronto, tá aqui, ó. Tá aí, gente, o grupo do WhatsApp. Entrem nele, mas eu vou mandar no Cigar também. Porque eu confundi, eu mandei só na outra disciplina, não mandei nessa. Bom, alguma dúvida, pessoas? Se tiverem, falem agora. Gente, vi agora, Brian, que confraternização, eu perdi aqui, deixa eu voltar aqui para examinar. Não, acho que não perdi nada, não. Eu só não entendi a confraternização. Enfim, só se eu estou na praia dos crush, comemorando e pegando Covid juntos, né? Então, não existe mais isso, gente, confraternização. Só existe isso com uma determinada parcela da população que é negacionista. Então, gente, Brian, e para quem tem ainda essa dúvida, em função da característica de como está sendo a disciplina mediante aula remota, eu não estou fazendo chamada. Certo? Se você quiser nunca aparecer, eu não vou controlar. Eu sei que pode parecer um choque para quem já foi meu aluno, mas não tem chamada. A chamada vai ser basicamente as atividades que vocês vão produzir. Então, você não precisa estar presente para produzir atividade. Certo? Professor, perguntaram sobre a questão do primeiro mapa e ainda pode ser produzido, por causa que vai ser entregue agora com o segundo mapa, né, que a gente vai produzir, que o senhor pediu.
Aí o primeiro mapa ainda pode ser produzido por quem ainda não fez? Olha, quem não fez o primeiro mapa, obrigatoriamente vai ter que fazer para entregar os 3 mapas, entendeu? Então, você entrega junto com os outros 3, não tem problema nenhum. Quem já fez o outro vai entregar os 3 juntos, né? Você vai só pegar o que você já fez e vai adicionar mais 2. Como já, tem aquelas ferramentas de combinar PDF na internet, é fácil, a gente só combinar, juntar PDF, aí ele vai juntar a página 1, 2, 3, 4, 5. Resumindo, a atividade que vocês vão entregar no dia 11, né? Isso. A atividade que vocês vão entregar no dia 11, ela vai ter que ter os 3 mapas. Então, quem não fez, pode fazer. Por que tem outro prazo, Jada? Porque você ia refazer. Quem já fez, já cumpriu uma etapa. Né? E você não sabia que era obrigatório, assim, que valia uma nota, que era um negócio importante. Agora você já sabe. Então, você pode ou refazer ou manda o mesmo. Mas, de novo, o importante não é o primeiro tema que você escolheu. O importante não é o aspecto estético. O importante é a tua capacidade de conectar os temas. E, com isso, dá uma explicação de natureza geográfica, usando o mapa como ferramenta. Os 3 mapas, o primeiro, o segundo e o mapa de síntese. Certo? Então, você pode entregar tudo junto, não tem problema nenhum. Tá? Na verdade, quando a gente fala de complementar, é o terceiro mapa que complementa o primeiro e o segundo. Tá? Porque, vamos pensar, você botou um mapa com tema X, renda. Você pode trabalhar com violência. Aí no mapa 2. Aí no mapa 2 você vai só dizer o seguinte, olha, existe uma relação entre renda e violência. Mas aí o que acontece? O teu mapa 3, o de síntese, é que tu vai ter que explicar, porque senão tu vai estar sendo determinista. Tu vai dizer que essa relação, na verdade, não é tão assim, não é porque quem ganha pouco é violento e quem ganha rico não é. Você vai dizer o porquê que existe essa relação de renda, falta de oportunidade, segregação, processos históricos de racismo estrutural, de racismo social, de discriminação, de segregação, etc, etc. Aí o terceiro é que explica, né? Então, a ideia é que um tema vá se juntando com outros e eles se agreguem no final, no terceiro mapa. Certo? Na prática, todos se complementam, mas você não precisa ficar respondendo. Como vimos no primeiro. Não, você vai mostrar o tema 1, o tema 2. Se tiver a relação, você já faz na hora e você mostra a síntese entre eles. Certo? Em síntese, podem ser mapas completamente diferentes, contanto que no final você junte eles e mostre o significado, e isso é até legal porque o teu aluno fala, caramba, essas 2 coisas têm relação, eu não sabia. Tem 2 opções de ensinar, você vai construindo devagarinho, como a gente fez agora, vai mostrando primeiro um mapa. A gente mostrou o quê? Que o mapa é uma ferramenta de comunicação e expressão, que pode mostrar qualquer coisa a partir da minha escolha ideológica ou da minha ferramenta técnica. Então, a gente foi construindo isso. Foi mostrando até o mapa de Mercator, o mapa de Peters, o mapa com a projeção invertida, mostrando que é uma forma de apresentar o mundo terrestre. Vocês fizeram um mapa, o mundo terrestre é ótimo, né? O globo terrestre. Vocês fizeram um mapa, aí depois vocês fizeram um mapa. Eu trouxe outros mapas, mas eu trouxe mapas mais técnicos para que mostram fenômenos específicos. Então, a gente viu o quê? Eles se complementam. Todos os mapas apresentados aqui, eles se complementavam, mas aparentemente tinham temas distantes. Né? Deu sorte, né? Certo, pessoal? Então, dia 11, a entrega desse produto aí, eu acho que dá tempo suficiente. Na próxima aula, a gente só conversa com quem tiver necessidade de ter uma conversa. Mas o plano de aula é um roteiro da tua aula. É o teu planejamento de aula. Ou seja, é o que você vai, por que você vai trabalhar um conteúdo, qual o conteúdo que você vai trabalhar, como você vai trabalhar o conteúdo, quais as ferramentas que você vai usar para trabalhar esse conteúdo e as referências que tu utilizou para fazer isso. Tá? Óbvio que eu não vou pedir um plano de aula lindo e perfeito e maravilhoso de vocês, porque vocês não tiveram nenhuma disciplina, não tiveram, a metodologia, o mapa. O mapa são metodologia ou recursos. Aí você vai dizer mapa de Fortaleza do tema X, mapa de Fortaleza do tema Y. Aí você pode dizer computador, data show, slide, mapa impresso, mapa e-mail digital, esses são os recursos. Aí eu não vou pedir para vocês fazerem um plano de aula lindo, porque eu sei que vocês não sabem fazer isso, a grande maioria, porque você está entrando no curso agora, não tem como, a não ser que você já dê aula há bastante tempo, ou tenha uma outra graduação.
Então, eu dou um roteiro do que tem que ter em cada um desses itens. Se você tiver dúvida, internet, você vai lá, modelo de plano de aula, como construir um plano de aula, você já vai vendo, mas eu dou um roteiro para você. Entendeu? Esse é o item objetivos. O que é que deve ter nos objetivos? Deve ter isso. Metodologia, o que deve ter? Deve ter isso. E aí você faz um esboço, você me entrega previamente, eu vou corrigir o teu esboço, eu vou te devolver para que você possa entregar a versão final, entendeu? Você me dá uma prévia para que você possa fazer a versão final e fazer direitinho, mais adequado. Ou seja, você não sabe fazer? Não tem problema. A gente vai corrigir primeiro, antes de você entregar o definitivo. A correção primeira é quando? Dia 11, né, gente? Dia 11 de janeiro. Certo? Eu estou tentando acalmar e tranquilizar o coração de vocês, para que vocês tenham um Natal repleto de harmonia e felicidade, na confraternização entre pessoas queridas e amigas, que não precisam morrer, porque vocês não vão morrer se o trabalho não estiver tão redondo. Depois da correção, sim. Gente, a nota final dessa disciplina é tudo, gente. Aqui a avaliação é um processo, ela não é um produto, como eu tinha falado para vocês. Então, é a construção. Eu espero que vocês não saiam perfeitos. Nesse primeiro mapa, eu esperava que não fosse um mapa bom, mapas bons. Temas, com dificuldade de escolha dos temas. Agora, eu já espero que tenha uma articulação um pouco melhor. E essa articulação ela vai ser melhor trabalhada ainda depois da correção que fizer com vocês. Então, a gente está construindo um produto, certo? Aí, se você participa de todas as etapas, consequentemente, você vai ter um produto melhor no final. Ok? Mais alguma questão, pessoas? Não? É isso? Posso interromper a gravação? Se eu souber antes de interromper a gravação... é aqui. É que eu estou olhando outra